nas violências cometidas por outros grupos de moradores de rua, que aparecem em primeiro lugar para 23,6% e em segundo lugar para 20,1% dos respondentes. As violências sofridas pela população em situação de rua se manifestam ainda de formas simbólicas nos processos de rotulação e estigmatização das pessoas que têm moradia regular ou são proprietárias ou trabalhadoras em locais públicos, especialmente comércios. A hostilidade em relação à presença de pessoas dormindo, ocupando, habitando e ou fazendo outros usos dos espaços públicos contíguos, em frente ou imediatamente próximos de lojas, restaurantes, bancos, supermercados, etc., resulta muitas vezes na adoção de estratégias veladas e também diretas de invisibilização, cerceamento e também de expulsão propriamente dita. A análise das situações e dos locais aos quais os entrevistados já tiveram seu acesso barrado ou impedido revelou um percentual significativo de experiências negadoras do reconhecimento social desses indivíduos como cidadãos, com direitos equivalentes aos demais, sobretudo em relação aos espaços públicos como praças, parques e transportes coletivos. Outros espaços onde são sistematicamente barrados ou impedidos de entrar são os estabelecimentos comerciais, shoppings e bancos. As barreiras sociais enfrentadas pelas pessoas em situação de rua se tornam ainda mais graves quando consideramos que esses impedimentos podem vir a se concretizar no próprio cerceamento do direito de ir e vir. Cerca de 45% dos entrevistados afirmaram já terem sido expulsos de algum lugar, sendo que, das 171 respostas registradas, 36,8% se referiram a locais e órgãos públicos, como ruas, calçadas, praças, parques, marquises e até mesmo hospitais e postos de saúde. Em seguida, figuram os estabelecimentos comerciais, incluindo bancos. É importante ressaltar que muitas vezes os entrevistados não se encontravam dentro dos estabelecimentos, mas estavam na frente da loja ou do banco e foram expulsos, o que é revelador das dinâmicas de apropriação do espaço público que interferem diretamente nas possibilidades e formas de ser e estar na cidade. Os resultados perversos dessas práticas aparecem nas entrevistas na percepção dos integrantes em relação à forma como se sentem considerados e tratados pela população de Porto Alegre em geral. Quando perguntados a respeito de como a população de Porto Alegre trata as pessoas que moram e vivem nas ruas, os entrevistados foram confrontados com a possibilidade de configurar a relação entre eles e outras populações da cidade em termos das seguintes variáveis: desconfiança, preconceito, medo, indiferença, respeito e solidariedade. Os tratamentos negativos foram consideravelmente mais frequentes que os tratamentos positivos. As categorias com desconfiança e com medo foram indicadas por 82,4% e 80,7%, respectivamente, dos entrevistados. 80,9%, tá ali não. O preconceito em relação a essa população também é bastante elevado, aparecendo em 79,4% das respostas positivas. Mais da metade, 51,8%, afirmou serem tratados sem respeito. Por outro lado, ações como as doações de roupas, alimentos e dinheiro, distribuição de comida, entre outras iniciativas assistenciais e de caridade por parte de organizações não governamentais, voluntários, igrejas e outras instituições, ajudam a compor o percentual significativo de percepções de solidariedade, vivenciadas por 58,2% dos respondentes. Porém, trata-se da única categoria positiva reconhecida pelos entrevistados, que se contrapõe à indiferença com a qual são tratados no dia a dia. Contudo, prevalecem as situações em que a desconfiança e o medo, subjacentes à suspeita em relação ao tipo social enquadrado na categoria de morador de rua, geram situações concretas de discriminação com base no preconceito. Isso também fica evidente numa outra questão que foi proposta, em relação à vivência na rua, que é nos aspectos mais apreciados, né? Existem questões positivas, como a liberdade, principalmente, né? Estar com outras pessoas e a possibilidade de independência em relação a trabalho, a própria família, compromissos sociais, mas vocês podem notar mais abaixo que tem um percentual bastante significativo de entrevistados que responderam que não gostam de nada na rua, né? Então, isso também é uma forma da gente reforçar, né,
a forma como essa vivência é experienciada, né? Então, só para finalizar, né, a questão que é muito complexa, que a gente tentou trabalhar de uma forma sistemática, no sentido de poder objetivá-la em dados, né, é porque como veio parar na rua, né, que é uma situação bastante difícil de exprimir numa categoria de resposta única, né, mas aponta para alguns caminhos analíticos, né. Quando a gente analisou, né, tanto as respostas para outros motivos, que aparecem, né, para 88 pessoas ali, né, 18,8% das respostas, e começa a conjugá-las com questões que envolvem conflitos, né, como separações e decepções amorosas, né, a própria expulsão de casa, o maus tratos na família, né? Na verdade, ali tá colocado, né, principalmente as brigas e os conflitos familiares, né? E muitas vezes vem junto, né, com o uso de drogas e o alcoolismo próprio, né? Então, essas histórias de vivência de situações de violência, elas são até, na maior parte das vezes, anteriores à situação de rua propriamente dita, né? Então, as pessoas que estão em situação de rua trazem marcas profundas, né, de violências sofridas, que, para piorar, são reforçadas, né, na negação do uso do espaço público, do acesso aos serviços, né, no tratamento cotidiano dispensado, né, e no próprio olhar, né, que as pessoas habitualmente constroem sobre as pessoas em situação de rua e que se manifestaram aí, né, algumas dessas respostas que nós colocamos, né, que apresentamos para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dessa parte. Acho que é isso. Então, tá bom. Passa a palavra para a Patrícia. Bem, boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer ao ILEA pelo convite, né? Ao professor Luiz Mauro por estar aqui nos recebendo e também ao público de essa oportunidade de conversar um pouco, explicar um pouquinho a questão dessa pesquisa que iniciou no ano passado, né? Apesar de já termos tido um conjunto de outras oportunidades de trabalho sobre esse tema na cidade de Porto Alegre, a partir da realização dos censos, né? Essa pesquisa atual, ela tem um diferencial em relação às anteriores, exatamente por ter permitido uma investigação também, uma incursão qualitativa nas instituições de abrigamento e de albergagem da população de rua, e também uma pesquisa que envolveu os funcionários, os profissionais do atendimento. Então, foi muito interessante que a gente teve essa oportunidade pela primeira vez, de conseguir investigar também as práticas institucionais, aquilo que, numa linguagem sociológica, poderia ser chamada as técnicas de governo, né, que são parte das técnicas, das tecnologias de governo, destinadas a intervir e a produzir também essa população. Então, eu vou falar um pouquinho desse aspecto da pesquisa, que envolveu também uma equipe bastante grande, a maior parte da equipe também formada por profissionais do campo da antropologia e da sociologia, e estudantes também de mestrado e de doutorado. Essa pesquisa foi, então, parte, né, desse conjunto maior de estudos sobre a população de rua na cidade de Porto Alegre, e a pesquisa qualitativa nos abrigos e albergues e também os grupos focais, né, que foi a metodologia que a gente encontrou para pesquisar os funcionários, os profissionais de atendimento, foram feitos entre março e novembro de 2016. Acho que duas questões são interessantes anteriormente, né, à explicação dos dados, colocar. A primeira é que essa pesquisa foi uma pesquisa engajada, né, e foi feita
muito inspirada nos moldes do que o Didier Fassin, que é um antropólogo francês, chama de antropologia pública, né? Ele salienta a importância das pesquisas antropológicas, né? Nesse caso foi uma pesquisa socioantropológica, mas o Didier Fassin salienta a importância, então, que as pesquisas antropológicas elas se tornem públicas, né? Então, e ele salienta a importância que elas se tornem públicas e suscitem debates públicos exatamente para seu aprimoramento, para sua qualificação. E é muito interessante como a gente até mesmo levou um pouco adiante essa proposta do Fassin, tornando a própria pesquisa, a execução da pesquisa um processo público, né? Então, nós fizemos esse grupo de acompanhamento da pesquisa que envolveu profissionais da URGS, professores e pesquisadores da URGS, mas também os próprios técnicos do atendimento da FASC e pessoas em situação de rua provenientes do Movimento Nacional da População de Rua e do Boca de Rua, né? Duas pessoas participaram constantemente das reuniões que ocorriam em geral quinzenalmente na sede da FASC ou na sala de trabalho aqui na URGS. Essas reuniões elas não foram fáceis porque foram públicos que usualmente eles não se encontram, né, para realizar uma pesquisa, mas foram extremamente dinâmicas e interessantes para a gente conseguir efetivar o trabalho também de alguma forma se engajar nesse debate e problematização e visibilidade dos direitos da população de rua em Porto Alegre. Essa questão, né, a segunda questão que eu queria falar é exatamente que essa pesquisa ocorre dentro de um processo mais amplo de visibilidade da população de rua no Brasil, que desde 2009, pelo menos, né, com o decreto que produz a Política Nacional da População de Rua, vem crescendo os espaços de interlocução pública e de tensionamento das próprias políticas públicas. Também com a própria criação do Movimento Nacional da População de Rua, em 2004, vem se efetivando a luta política em relação a esses direitos. Não obstante, uma das questões que a gente percebe, né, na pesquisa censitária é ainda a percepção de uma violência cotidiana que ocorre em paralelo a esse processo de produção de direitos. Então, a gente tem, de um lado, né, uma visibilidade, uma produção de direitos e de projetos de intervenção cada vez mais destinados à população de rua, mas, por outro lado, o que a pesquisa mostrou e que, de alguma forma, está em acordo com as lutas e as denúncias que são constantemente efetivadas pelo Movimento Nacional da População de Rua e do Boca de Rua, é que a gente tem também uma violência cotidiana muito relevante de ser discutida em relação à população de rua, que acompanha o próprio processo de produção de direitos, né? Então, a gente tem produção de direitos e violência caminhando lado a lado. De outro lado, a gente percebe ainda que existem algumas posturas essencialistas em relação à população de rua que vão fundamentalmente trabalhar, né, a gente poderia dividir, trabalhar em duas grandes perspectivas, né? Uma delas pautada na visão que está na rua é um problema que requer intervenções e práticas de governo destinadas a suprimir tal fenômeno, né? Então, é simplesmente pautada num diagnóstico que as pessoas da rua têm que serem retiradas da rua, né? De outro lado, a gente tem uma outra perspectiva pautada num diagnóstico de causalidades macroestruturais que subentende as pessoas em situação de rua sempre como sujeitos da falta, né? Aqueles que não têm educação, aqueles que não têm trabalho, aqueles que não têm uma casa, né? Então, a gente acredita que, embora trabalhem, né, com perspectivas diferenciadas, uma pautada numa individualização da questão, né? É o indivíduo que está na rua e tem que sair da rua, outra pautada numa causalidade macroestrutural. Essas duas abordagens, elas retiram a própria complexidade dos sujeitos da rua, tornando sempre a rua um espaço da exclusão e entendido simplesmente a partir dessas lógicas das necessidades de sobrevivência. Nós achamos que uma visão complexa da situação de rua requer o redimensionamento das multicausalidades da própria
própria origem desse fenômeno, entre as quais devem ser excluídas as próprias práticas dos sujeitos imersos em processos sociais e históricos, mas também as próprias tecnologias de governo destinadas a intervir sobre essa população, né? Então, são esses meios destinados à consecução de determinados fins, tais como os projetos de governo, as técnicas, as formas de atendimento, as expertises e os modos de gestão, como vão ensinar alguns pesquisadores que trabalham com essa temática das tecnologias de governo. Então, esse caráter relacional de determinadas práticas dos sujeitos e os modos de gestão desses sujeitos, muitas vezes ele é obscurecido, inclusive pelo campo acadêmico, que muitas vezes ele tende, né, ao responder esse apelo das políticas públicas, a produzir muitas pesquisas censitárias sobre essa população, né? A gente tem essa característica em relação aos estudos da população de rua, que de um lado trabalham com terminologias muito diferentes para definir situação de rua e também impedem, portanto, né, a comparação entre a comparação temporal desse fenômeno. Muitas vezes essas pesquisas censitárias elas acabam deixando de lado as várias mediações institucionais que também contribuem para definir o próprio fenômeno da população de rua. Então, embora se tenha, né, nós acreditamos também uma eficácia da pesquisa censitária para a produção de políticas. O James Scott, que é um cientista político, vai falar que os censos, em geral, são instrumentos de controle, de padronização, de classificação de populações que são destinadas a, de alguma forma, permitir o governo, mas nós, exatamente no diálogo com os movimentos sociais, a gente tem cada vez mais acreditado que também os censos, ao mesmo tempo que eles, de alguma forma, permitem o governo, eles também permitem novas inscrições políticas das populações. Nós, então, acreditamos que essa realização nesse ano, né, no ano passado, de uma pesquisa que teve também esse objetivo de estar investigando as variadas mediações institucionais que conformam a população de rua em Porto Alegre, foi um acréscimo importante no nosso trabalho. Então, é a partir desse entendimento que a gente reconhece a importância da pesquisa nas instituições de abrigo e de albergue, a população de rua, assim também como a pesquisa, o estudo das expectativas dos próprios trabalhadores da assistência social, que trabalham envolvidas, né, com as políticas destinadas à população de rua. O objetivo dessa parte da pesquisa foi exatamente conseguir entender, compreender as estruturas e os modos de funcionamento das instituições de abrigo e de albergue, assim como os desafios e as expectativas quanto ao atendimento na percepção dos trabalhadores e também do público atendido nessa interface com a formulação de políticas para a população de rua. Nós tivemos, então, dois tipos principais de atividades, um deles, o que a gente denominou de visitas etnográficas, né, de uma incursão antropológica às instituições de abrigo e de albergue na cidade de Porto Alegre, que consistiu, em geral, em 2 encontros que foram produzidos a partir de um roteiro, né, de entrevistas e de questões que abarcou recursos humanos, modos de funcionamento e percepções sobre a população de rua. Nós visitamos no total de 16 instituições e a segunda atividade foi exatamente os grupos focais com trabalhadores desse universo da população de rua, que foram investigados, né, através da realização de 4 grupos focais que envolveram trabalhadores de abrigos, de albergues, dos CRAS, dos CREAS, do consultório na rua, da Escola Porto Alegre, que é específica para a população de rua,
e dos centros POPs. Falando um pouquinho das visitas etnográficas, né, o objetivo foi exatamente perceber essa estrutura heterogênea e os modos de funcionamento das instituições. Nós distinguimos analiticamente 3 pontos principais. Primeiro, a questão dos recursos humanos e os tipos de serviços. O segundo, os modos de acolhimento e recepção de pessoas. E a terceira questão foi exatamente as regras e os modos de atendimento realizados pelos abrigos e pelos albergues, né? Com relação a... Eu vou estar falando muito brevemente, né, dessas questões em função do tempo, mas com relação aos recursos humanos e os tipos de serviços, o que a gente percebeu é que existe uma tensão nas instituições em relação à vocação daquelas instituições. São instituições de amparo ou são instituições de proteção de direitos, né? Então a gente percebeu que havia um debate entre as pessoas que estavam atendidas, que eram simplesmente, né, fazemos o quê? Fazemos um amparo ou protegemos os direitos, né? Uma outra questão interessante que apareceu foi uma percepção de um processo de precarização funcional marcado pelo crescente uso de trabalhadores terceirizados, né? Essa contratação, essa terceirização dos serviços da assistência social foi alguma coisa muito mencionada nas instituições e que afetavam instituições de diferentes formas, né? Por exemplo, como a impossibilidade da seleção funcional com um certo perfil específico para o trabalho com a população de rua, né? Na própria transitoriedade das equipes de trabalho, a própria heterogeneidade das empresas contratadas convivendo no mesmo abrigo. A gente visitou uma instituição, por exemplo, que tinha 5 diferentes empresas contratadas para realizar diferentes serviços, como limpeza, cozinha, o trabalho educacional e etc. Né? Imaginem o que seria gerir, administrar, né, uma instituição com 5 diferentes trabalhadores, 5 diferentes empresas, né, contratando esses trabalhadores. E nessa impossibilidade de ausência de qualificações profissionais destinadas aos trabalhadores terceirizados. Também havia, para as instituições conveniadas, um debate muito grande em relação se aquilo que estava sendo realizado era uma parceria ou era uma precarização mesmo do trabalho, né? Essas dificuldades trazidas pelos gestores que nos receberam, e também pelos outros profissionais de trabalho nos abrigos e nos albergues, também foram apontadas como envolvendo, relacionando-se então a própria especificidade dos serviços destinados à população de rua. São serviços de saúde ou são serviços de assistência social? Então, o que havia nos abrigos e nos albergues era uma percepção crescente do uso de serviços que seriam da assistência social por uma população bastante idosa e bastante adoecida, e que era percebido nos abrigos e nos albergues como trazendo várias dificuldades de trabalho, no gerenciamento, inclusive, das instituições, por exemplo, né, com relação a estrutura dos recursos humanos não adequada para lidar com as situações de saúde, as condições das camas e os banheiros que não eram adequadas, né? E a própria, o impacto que isso possibilitava no prazo de institucionalização das pessoas, né? Então, pessoas adoecidas e pessoas idosas, se percebia que eles levavam um tempo muito maior de institucionalização do que comparados à população usual de rua que se percebia até então utilizarem esses serviços. Também a gente notou que muitos dos
dos coordenadores ressaltavam, inclusive, uma diminuição das metas, né, uma diminuição nas vagas, em função, uma redução dessas vagas que se dava em função da necessidade de que o público atendido requeria muito mais atenção e muito mais cuidados do que um público não adoecido e não idoso, né. Uma outra dimensão ressaltada durante as visitas foi exatamente trazido em função de uma percepção de que as vagas oferecidas pela FASC, né, pelos serviços de abrigamento e de albergagem, não davam conta do número de população de rua na cidade. Então, nós tínhamos, no geral, cerca de 700 vagas para uma população que é maior, né, do que 2 mil pessoas. O que isso influenciava no dia a dia dos abrigos e dos albergues, né? A gente percebeu então que em geral se produzia uma série de estratégias para lidar com essa redução do número de vagas, né? Por exemplo, a criação de categorias prioritárias de atendimento, como mulheres, idosos e adoecidos, que tinham prioridade no acesso aos abrigos e aos albergues em comparação às demais populações. Também a reserva de vagas, né? Então, se casos que eram considerados excepcionais, como pessoas trabalhadoras, se havia toda uma estratégia dentro dos abrigos e dos albergues para permitir que esses trabalhadores poderiam ficar mais tempo do que o tempo definido como tempo máximo de institucionalização. E também havia uma flexibilidade nos horários de entrada e saída dessas pessoas. Havia também outras estratégias, como as filas para entrar, a distribuição de filas, a própria rotatividade do ingresso. Todos os abrigos todos os abrigos, fundamentalmente, eles trabalham, albergues também, com um prazo máximo de que cada pessoa pode utilizar o serviço, e depois eles têm que procurar outros serviços. Aqui nota-se, então, uma aposta, né, nas políticas, numa espécie de transitoriedade da população de rua, da situação de rua, melhor dizendo, que, na verdade, é uma questão que a gente coloca em debate, né, porque se percebe que há limites importantes para essa transitoriedade. Também há outras estratégias para se lidar com esse número limitado de vagas, como a exigência de documentação de identificação oficial, né, que visam também coibir a entrada de desconhecidos e pessoas potencialmente perigosas, né. Guarda-volumes também, que requeriam um armazenamento de objetos, e a proibição de entrada de determinados objetos considerados como perigosos, né, objetos de valor, que visassem, então, também evitar brigas internas. A própria revista corporal, né, que foi muito debatida, alguns próprios funcionários debatiam se aquilo era uma necessidade ou não, né, mas que, de alguma forma, também se apresentava como uma estratégia de definir limites entre o mundo da rua e o limite, né, das instituições de abrigo e de albergue. Bom, então, esses procedimentos também visavam o maior aproveitamento de vagas por uma população maior, mas é interessante verificar como a própria Constituição, né, de uma percepção sobre a situação de rua se representava na organização dos serviços. Nesse caso, duas conclusões são possíveis. A primeira, referente à forma de organização dos equipamentos, que privilegia o foco no indivíduo em situação de rua, não em famílias ou outros coletivos possíveis. Há apenas um abrigo que é destinado à família e outro equipamento que permite o ingresso de mães com filhos. Nesses dois casos, a centralidade não é da família, mas sim da criança, né? O que determina a entrada dos sujeitos nesses abrigos considerados especiais, de família ou de ingresso de mães com filhos, é a centralidade da criança. Essa forma de organização também a gente considera que é importante de ser refletida, uma vez que a orientação das políticas mais amplas de assistência social é em relação à valorização
instituição da família, mas nos serviços de abrigo e albergue, ao contrário, ela não é institucionalmente estimulada e algumas instituições, inclusive, trabalham para o seu desfazer cotidiano, separando, então, os homens das mulheres. Em segundo lugar, também se ressalta uma percepção sobre a situação de rua que muitas vezes é construída de forma a se contrapor a outras problemáticas, como a migração, a procura de trabalho e a própria situação de saúde, né? Há uma percepção que a gente viu, né, nos funcionários que associa a população de rua com a constituição de uma desvinculação de laços sociais, familiares e de trabalhos. Então, muitas vezes a gente ouvia dos trabalhadores como nós não recebemos aqui só população de rua, nós também recebemos migrantes, nós também recebemos doentes, nós também recebemos pessoas procurando trabalho, né, como se essas pessoas não pudessem ser incluídas nessa percepção do que seria a população de rua. A segunda questão que nós trabalhamos também foi em relação às regras e os modos de funcionamento coletivo dos abrigos. As regras são uma questão importante, porque elas também permitem esse gerenciamento de um número limitado de vagas e, por outro lado, elas estão associadas dentro da visão dos funcionários e dos coordenadores a uma forma de incitar esses processos de auto-organização e de autonomia dos próprios usuários. Em contraste, né, com o censo, a gente percebe que os abrigos e os albergues, eles muitas vezes não são utilizados exatamente por essa justificativa de uma presença muito grande de regras institucionais e que na visão, né, da população de rua afastaria, né, as pessoas do uso desses serviços. No que se refere então às regras, elas são justificadas tanto em termos de uma garantia de uma boa organização coletiva do atendimento, como para o autocuidado e para o autocrescimento das pessoas atendidas. Nesse âmbito, chama a atenção a existência de modos de disciplinamento interno em que a própria suspensão ao uso dos serviços é uma forma disciplinar, né? Então, isso a gente coloca uma questão interessante, porque ela pode impedir que, na prática, haja um acesso aos serviços previstos legalmente no campo da assistência social. Nas visitas, então, institucionais, a gente percebeu, né, como conclusão, que vários desafios se colocam, por exemplo, na própria configuração da rede de atendimento, com esses processos de terceirização, com relação às demandas, né, de assistência à saúde e à saúde mental, nas próprias estruturas internas dos abrigos, como a constituição, né, da qualificação e a configuração do quadro de funcionários, a falta de equipamentos e a inexistência de espaço para determinados públicos, né? E nas próprias características do público atendido, a gente percebe um processo de seletividade de ingresso nas instituições. De alguma forma, esses desafios que foram percebidos nas visitas etnográficas, eles se refletiam também nos grupos focais realizados com trabalhadores e um grupo focal realizado com as pessoas em situação de rua. Como eu já disse, foram realizados 4 grupos focais que separaram, então, alguns funcionários, né, dos abrigos, dos albergues, dos CREAS, dos CRAS, da escola, da EPA, né, da Escola de Porto Alegre, dos centros POPs e do consultório na rua. Com relação, então, falar um pouquinho, né, desses 4 grupos focais, com relação aos grupos focais realizados com os profissionais dos abrigos, albergues e república, note-se uma preocupação com a precarização dos recursos humanos e a absorção da população com algum tipo de problema de saúde, destacando-se a questão da saúde mental e a saúde do idoso, né? Os trabalhadores acentuaram muito essas dificuldades de lidar com equipamentos e serviços que não estavam adequados na sua estrutura a essa população, né? Que se mantinham, de alguma forma, os equipamentos estruturados para atender
uma população de rua vista, né, imaginada como aquela definida exclusivamente como sem abrigo, né, mas que na verdade estava recebendo muitas pessoas adoecidas e que precisavam tanto de serviços quanto de equipamentos especializados como camas e banheiro. Como finalidades associadas ao desenvolvimento do trabalho, a gente tem um estímulo, né, a autonomia e a organização das pessoas e, por outro lado, a própria acolhida e os cuidados com a saúde que foram ressaltados por esses trabalhadores. Com relação aos funcionários do CRAS, do CREAS e da Ação Rua, o que a gente percebe é uma crítica muito grande com relação a uma ampliação das equipes de abordagem na rua, mas sem a constituição de o que os profissionais chamavam de uma retaguarda de atendimento, ou seja, de serviços que essa população pudesse ser encaminhada. Então, um trabalhador disse, bom, a gente está cansado de só ter o abraço, né, para realizar e não conseguimos encaminhar a nenhum outro serviço, né? Então, uma das questões interessantes também que surgiu com esses trabalhadores foi uma percepção de uma certa equiparação de precariedades, tanto a precariedade da população de rua, né, em relação aos seus direitos, como uma precariedade da situação de trabalho dos trabalhadores da assistência social, né? Isso é bastante singular porque os sentidos dados desses trabalhadores para a sua função cotidiana oscilava muito entre proteção e violação de direitos, né? O que é uma questão muito interessante. Com relação aos trabalhadores do consultório na rua da Escola Porto Alegre dos Centros POPs, foi mais uma vez acentuada a deficiência nos serviços de saúde e a percepção de redes de atendimento insuficientes para trabalhar com a população de rua. Se percebeu muito, então, uma redução da problemática da situação de rua a uma questão de assistência social e uma dificuldade de trabalhar com outras redes de atendimento, como de educação, saúde e moradia. Essa percepção é muito importante, uma vez que conduz a problematizar a própria produção da dependência assistencial pelo próprio Estado, né? Então, é uma das coisas que a gente, né, por hipótese, acredita, é o quanto que a própria população de rua, de alguma forma, ela é coproduzida pela constituição das políticas. Se não existem políticas, né, de relação da assistência social com a educação, com o trabalho, com saúde, se tem um acréscimo, então, da população de rua. Então, parece haver, então, essa produção dessa dependência assistencial pelo próprio Estado. Por fim, o grupo focal com as pessoas em situação de rua apontou uma grande similaridade das temáticas vistas nas visitas etnográficas quanto no grupo focal, nos grupos focais com os trabalhadores. Em relação às experiências institucionais, as pessoas participantes dos grupos focais acentuaram a complexidade da existência das prioridades de atendimento a certas categorias, como idosos e adoecidos, e o quanto isso impedia o acesso a essas instituições. Esses pesquisados também apontaram como essas dificuldades de acesso aos serviços produziam o que eles denominaram como um ciclo de dependência das instituições de assistência social, dada por uma precariedade das instituições em termos de atendimento interno, mas também das suas capacidades de encaminhamento para outras políticas mais amplas do que aquelas da assistência social. Também foi trazido pela população de rua no grupo focal um limite importante em relação à visão reativa dos moradores de Porto Alegre com relação às pessoas em situação de rua e também a falta de equipamentos públicos na cidade, como banheiros, que possibilitem melhores condições de vida às pessoas em situação de rua, né? Eles percebem que se aposta muito na retirada das pessoas de rua, das ruas de Porto Alegre, mas não na produção de formas de convivência com a população de rua em Porto
Porto Alegre. As demandas importantes desse público poderiam ser sumarizadas, então, na melhoria da rede de atendimento e na qualificação dos profissionais e na oferta dos serviços de saúde. Bom, tomada como um todo, então, essa pesquisa, que eu falei muito rapidamente aqui, expressa essas tensões e os desafios institucionais dos serviços heterogêneos, tanto em termos dos seus objetivos, como da própria configuração das formas de trabalho. Como questões importantes, tem-se o acréscimo das situações de saúde atendidas por essas instituições de assistência social, a percebida precarização dos recursos humanos e da necessidade e a necessária acentuação dos trabalhos em redes para além daqueles serviços de assistência social. Foram questões importantes também a própria seletividade de ingresso nos abrigos e a própria transitoriedade da permanência das pessoas em situação de rua nos equipamentos de abrigos e de albergue. As situações de trabalho trazidas pelos funcionários, de alguma forma, são também reflexo, né, dessas dificuldades, e nos chamou a atenção essa percepção da equiparação de precariedades e dessa percepção do isolamento das políticas de assistência social em relação a outras políticas que levam os próprios funcionários a perceberem o seu trabalho de uma forma bastante ambígua, oscilando, então, entre proteção e violação de direitos. Enfim, o que a gente acredita, então, é que essa pesquisa, ela tem dados muito interessantes, bastante complexos, né? E esperamos, então, que ela seja um instrumento de luta política e de possibilidade de reflexão em melhoria dos direitos, né? Do acesso aos direitos das pessoas em situação de rua. Seria isso. Obrigada. Desculpa. Bom, então eu gostaria de agradecer o convite para participar desta mesa, né? Eu vou ter que, infelizmente, me retirar, que eu tenho um outro compromisso, que eu precisei reacomodar para estar aqui. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, né, nesse evento.